teologia. A teologia, de maneira científica, digamos assim, que sirva para a teologia verdadeira, a teologia confiável, a teologia sadia, não a teologia dogmatizada, aquela que existe para, né, justificar. A gente falou sobre a teologia dos teólogos americanos, né, que era para justificar o ímpeto capitalista daquele país. Então eles inventaram que... Falamos sobre isso, né, no estudo que estamos fazendo sobre o mundo sem cristianismo. E lá, naquela pesquisa, que é uma pesquisa científica, né, feita lá nos Estados Unidos. Então, a gente viu que a preocupação deles em querer culpar politicamente e economicamente os países comunistas, então passaram a identificar, forçar o texto para dizer que que eles lá eram a besta do Apocalipse. Aí acharam um pouco, também colocaram a União Europeia, entendeu? Colocaram também... falamos isso, né? Ou ontem ou antes de ontem, conversamos sobre isso. Tá bom? Então é loucura da teologia dogmatizada. Ela é um pacote preparado para atender algumas carências econômicas, muitas vezes, políticas, muitas vezes, né? Então é essa teologia que serve, a teologia da época de Constantino, né? Que foi usada uma teologia para justificar que aquele ímpio, né? Aquele ímpio Constantino era o homem de Deus para governar o mundo, né, naquela época. Esse tipo de teologia doente, não é, que, na verdade, maltrata a própria teologia. Então, a gente não quer esse tipo de teologia. A gente quer uma teologia que questione, que pergunte, que vá a fundo na questão. Tá bom? Se a gente está dizendo que a gente crê na verdade, não tem que ter medo de questionar a verdade. A verdade é verdade. Em qualquer situação, ela vai se provar verdade. Então não temos que ter medo, ficar com receio, ficar inventando. Não, queremos uma teologia que vá a fundo, que pesquise, questione mesmo. Tá bom? Então, por causa disso, a gente está analisando aqui essa teologia vista pelo ponto de vista científico. Então vamos ver. Aqui tem o primeiro item. Os teólogos usam várias formas de análise e argumentos empíricos, filosóficos, etnográficos, históricos, para ajudar a compreender, explicar, testar, criticar, defender ou promover qualquer um dos inúmeros temas religiosos. Isso é teologia. Vou repetir isso aqui, só para você ter uma ideia do que é teologia. Teologia não é essa coisa que fazem por aí, não. Esse arranjo, não é? Esse arranjo embromatório, né? Que é feito por aí. Não, isso não é teologia. Teologia é isso aqui. Veja só. Realmente, o verdadeiro teólogo usa várias formas de análise e argumentos empíricos, filosóficos, etnográficos e históricos, e etc., também outros aspectos de informação, para ajudar a compreender. Vamos pegar um tema, Deus, porque é o grande tema da teologia, Deus. Então, usa-se vários aspectos, né, do conhecimento para compreender Deus. Olha só, compreender Deus. Explicar Deus. Explicar. Não é só compreender, mas saber explicar. Testar. Testar Deus. Criticar Deus. Isso é teologia. Criticar Deus, não é? Defender ou promover qualquer um dos inúmeros desses temas, no caso, fazer tudo isso em relação ao próprio Deus. Ok? Isso é teologia. Ah, mas não se faz isso com Deus. Por quê? Tem medo?
Você tem medo de fazer isso com Deus e não dar certo? Então, que verdade é essa? Entendeu? A verdade é verdade. Deus é verdade? É. Então não temos que ter medo, não. Vamos pesquisar, vamos analisar, vamos questionar, né? Vamos criticar. Qual é o problema de criticar? O problema não está em criticar, o problema está em saber criticar. Se você critica com responsabilidade, com temor, com respeito, é uma coisa. Mas você entender que criticar é você ir de maneira irresponsável, né? De maneira não temerosa, não é temerosa a palavra, mas sem temor, então aí não tem sentido. Deus tem que ser questionado, criticado, respeitado, mas com o máximo de respeito. Não é só porque é Deus, não, porque isso a gente deve fazer com qualquer pessoa. Qualquer pessoa tem que ser respeitada. E Deus deve ser respeitado, né? Questionado, criticado, mas muito respeitado, como qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Eu estava vendo uma reportagem que um grupo, uma das igrejas evangélicas, veja só o que é falta de respeito como igreja. Coisa do cão. Uma das igrejas evangélicas declarou que determinado candidato está proibido de entrar nas igrejas que fazem parte daquela denominação. É de Deus uma diabrura dessa? Falta de respeito. Pode se criticar, pode se, né? Tudo, pode fazer o que for, pesquisar, o que for, mas com respeito. Isso é cristão. Agora, essa bandidagem tem nada a ver com Deus, pelo contrário. Tudo, talvez até a gente vai criticar, botar o lado ruim pro lado do cão, né? Mas tudo a ver com o cão, não com Deus. Você vê o cristianismo que a gente tem. Ele é doente. Essa coisa aí tem nada a ver com o cristianismo real, verdadeiro. Entendeu? Então, essas são marcas de quem realmente faz teologia. Não essa teologia doente, não é? Americana que tem aí, que é para enganar nós. É uma teologia que existe para enganar a gente. Entendeu? Para favorecer os interesses americanos. Isso não é teologia. Isso é outra coisa. Isso é do cão, do diabo. No bom sentido, tá? Não estou xingando ninguém, não. Eu estou usando as palavras de Jesus em relação aos judeus que faziam a mesma coisa. Tá bom? Então é com muito respeito. Eu sei que Deus ama o americano. Entendeu? Deus ama. Deus é apaixonado pelo americano, como é apaixonado por qualquer país do mundo, qualquer povo de qualquer lugar. Entendeu? Deus ama e quer a salvação daquele povo. Mas isso não impede da gente entender que o comportamento deles não é de Deus. Tá bom? Segundo, como em filosofia de ética e jurisprudência, os argumentos geralmente assumem a existência de questões previamente resolvidas e desenvolve-se fazendo-se analogias com elas para extrair novas inferências em novas situações. Então já existe alguma afirmativa sobre Deus, a gente está falando sobre Deus, mas pode ser qualquer outro tema dentro de teologia, já existe verdades declaradas sobre aquilo, e a partir dali a gente vai desenvolver outras, a gente vai colocando outras situações e a gente vai seguindo, não é? No corpo daquele conhecimento. Terceiro, o estudo da teologia pode ajudar um teólogo a compreender melhor sua própria tradição religiosa. Entendeu? Você fazendo um trabalho sério na teologia, você começa a analisar sua história.
Por exemplo, nós, né, quando a gente olha para a história do cristianismo, a história batista, né, americana, a gente fica com vergonha, porque agora a gente tem outra visão, a gente tem outra maneira de encarar as coisas, né? A gente foi evangelizado por pessoas extremamente preconceituosas, altamente preconceituoso. Deixa eu dar um exemplo que eu já citei aqui em outras oportunidades. Aqueles que me evangelizaram, os americanos, têm uma fotografia que ilustra tudo sobre eles. Uma pia maior e no alto, e escrito em cima, white, ou seja, é para brancos usarem. E uma pia pequena, um pouco mais abaixo, e em cima escrito black, ou seja, negros usam aquela pia. As duas pias juntas. Foi esse povo que me evangelizou. Foi esse povo que me encheu de preconceitos. Entendeu? Isso explica esse cristianismo que a gente tem mostrado aqui no Brasil, esse evangelicalismo que a gente tem mostrado aqui no Brasil. Foram eles que nos ensinaram isso. É um povo altamente intolerante, não somente na questão religiosa, mas na questão outra qualquer. Intolerantes. Tudo tem que ser do jeito deles. As melhores coisas do mundo só podem ocorrer se eles colocarem a mão. É esse o povo que me evangelizou. É esse o povo que me influenciou. Eu sou filhote deles. Filho de peixe. Peixinho eu sou peixinho deles. Com essa minha intolerância, com essa minha prepotência, é outra marca deles, a prepotência. Entendeu? Então, quando a gente faz teologia de verdade, a gente olha para a nossa tradição religiosa e a gente fica envergonhado. Envergonhado. Tá bom? O que mais? Então, fazendo teologia, olha para a tradição religiosa, ou pode permitir que explorem a natureza da divindade sem referência a nenhuma tradição específica. Então, a gente vai estudar Deus sem olhar pelo que batistas pensam. Porque batistas traz toda essa bagagem preconceituosa e a gente termina acreditando que Deus é batista, que Deus é evangélico, que Deus é cristão, desse cristianismo sem vergonha que está aí. E a gente fica, então, longe de Deus. Quer conhecer Deus de verdade na teologia? Isso aí é o caminho para a gente não conhecer Deus. Não conhecer. Né? Quarto, a teologia pode ser usada para proselitismo, ou seja, conseguir mais pessoas para serem cristãs. Pode ser usada para reforma, mudanças. Pode ser usada para apologética a uma tradição, ou seja, uma defesa de uma tradição religiosa, para comparar religiões. Tem sido usada para tudo isso a teologia, né? Talvez não seja a teologia, mas a teologia que está por aí tem sido feita, usada para isso, né? Desafiar a tradição religiosa ou oposição a elas. Quinto, a teologia também pode ajudar um teólogo a abordar alguma situação ou necessidade atual através de uma tradição religiosa. Ou para explorar possíveis formas de interpretar o mundo. Então, tem muitas áreas que um teólogo pode atuar. Muitos usam a teologia de maneira errada, a gente já conversou sobre isso, mas muitos usam a teologia para ter seus olhos abertos
para uma visão mais de Deus em relação a todas as coisas e em relação a todas as pessoas, sem nenhuma exceção. Tá bom?